Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 12 de março de 2026. Graças a Deus, né, irmãos? Por tudo que Ele nos tem nos dado. Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, né? Irmãos, então, eu me propus a fazer um resumo do ajuntamento, né? Dos ensinos do ajuntamento. E agora que eu tive a oportunidade de fazer, então nós vamos fazer isso aqui hoje, né? O último ajuntamento do dia 8 de março, né, de 2026. E o tema que nós trabalhamos, meditamos, né? Lemos, foi acerca da relação com o Altíssimo, né? A nossa relação com o Altíssimo, com o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, e com o próximo, né? E nós sabemos que essa relação é exatamente a essência da vida da igreja. Porque essa relação nossa com o Altíssimo e com o próximo é exatamente o amor, né? O amor de Deus, né? Que é a obediência aos seus mandamentos, que é o respeito exatamente aos seus mandamentos e a obediência, né? Então nós vamos fazer aqui um resumo, né? Não vamos falar tudo, né? Primeiramente ali o Agécio, ele usou da palavra, e utilizou ali vários textos. Nós destacamos aqui a primeira epístola de João, no capítulo 4, 19, e também o capítulo 5, 1 a 4, né? Onde ali está escrito, né, que Deus nos amou primeiro do que nós, né? Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Ele amou a igreja, o homem, né, a humanidade, a criação, né? Ele amou primeiro, né? Não fomos nós. Por que Ele nos amou primeiro? Porque Ele deu o seu Filho, né, para a redenção da criação, que se desviou, né, do caminho traçado por Ele, né? E nós sabemos que isso é um grande mistério, né? Então, amar a Deus, amar o Altíssimo, é obedecer os seus mandamentos, né? E acreditar na sua palavra, né? Acreditar, né? Ter fé na sua palavra como sendo a verdade pura, né? A verdade, o caminho e a vida, como disse o Senhor Jesus. Isso é a palavra, né? Do Altíssimo. E muitas outras, né, virtudes, muitos outros adjetivos, né, qualidades, atributos, né? Depois o irmão Carlos usou da palavra, né? E utilizou um dos textos que nós vamos citar aqui, João 15, 12, né? Onde está escrito que o Senhor Jesus, falando aos discípulos, ele diz o quê? Que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, né? Então isso aqui é exatamente o quê? É o segundo mandamento, né? Que alguém teria perguntado, né, certa vez, qual era o primeiro mandamento da lei, né? O mandamento principal, né? Quando ele falou o primeiro mandamento, ele quis dizer o mandamento principal, essencial. Aí o Senhor Jesus disse o quê? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Então está aí ele estabelecendo a nossa relação, né, com o Altíssimo, né? Amar a Deus e com o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, né? É isso? Bom, depois do irmão Carlos, eu utilizei da palavra, né? Nesse mesmo assunto, relação com Deus e o próximo, que essa relação é a obediência aos mandamentos. Então, a nossa relação com o Altíssimo e com o próximo é o quê? É a obediência aos seus mandamentos, né? E aí eu utilizei ali o capítulo 20, né, de Êxodo, para nós lermos e vemos que ali está exatamente consolidado aquilo que o Senhor Jesus diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque naquelas 10 palavras, naqueles 10 mandamentos, nós vamos ver que os primeiros mandamentos ali se referem à nossa relação com o Altíssimo e com o seu Filho Jesus Cristo, né? Porque ele diz lá, eu sou um Deus zeloso, sou um Deus misericordioso, né? Não tereis outros deuses diante de mim, né? Não fareis imagem de esculturas, né? Então Deus se revelando nos mandamentos, Deus se revelando e mostrando, né, a sua vontade, os seus mandamentos, que a sua obediência, né, que é a obediência de Israel e do povo, da humanidade e da igreja, honrariam exatamente essa relação com o Altíssimo e com o próximo, né? Aí ele fala também no sábado, né, guardareis o sábado, né? O sábado é o dia do descanso, do repouso, né? Certo? E essa palavra sábado, que significa o sétimo dia, né? Ele é um dos maiores enigmas que tem nas Escrituras, se não o maior, né? Acho que é o maior, porque ele está aí representando o Filho, né? Porque o Filho deu repouso à criação, né? Deu repouso à humanidade pela redenção, né? Que ele comprou com seu sangue precioso, né? Essa moeda preciosa que é o sangue de Cristo, que comprou exatamente, né, toda a criação, redimindo a criação. Então, esse sábado, né, nós vamos ver que ele representa exatamente o Filho, né, o Senhor Jesus, né, aquele que derramou o seu sangue precioso ali no madeiro. Tanto isso é verdade que lá, aí nós lemos também o Mateus 12:8, né? Onde o Senhor Jesus ele vai dizer lá, né, num diálogo que ele teve com os hebreus lá, né? Com os sabidos lá dos hebreus, que queriam que ele guardasse o sábado porque eles estavam colhendo espigas em um campo, né? E realmente aquilo era proibido pela lei. Aí o Senhor Jesus disse, não, rapaz, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado, né? Então o sábado representa exatamente ele, né? O descanso, o repouso, que exatamente ele proporcionou à igreja, proporcionou ao mundo, proporcionou aos homens, né? Certo? E lá no capítulo 4 de Hebreus nós vamos ver lá os ensinos, né? Acerca exatamente do dia de sábado, né? Dando a entender que exatamente o sábado é o Senhor Jesus, é o repouso, é o descanso. Amém, irmão? Vamos parar por aqui, né? Paz seja com todos nós e amém, né?